galera, tá tudo bem? Tá todo mundo louco, tá todo mundo falando com as plantas, com os animais, porque nós estamos isolados dessa vida, mas nós temos que ir avante e continuar a nossa disciplina, mesmo que nesse momento de isolamento aí, bom? Então, no último vídeo, né, eu falei um pouquinho sobre a história na educação infantil. E vocês vão lembrar que mesmo não tendo uma disciplina, eu preciso desenvolver sim na educação infantil, que é a primeira etapa dentro da educação básica, né? Essa ideia de cidadania, de pensamento crítico, desde que for na etapa, né? Na etapa da educação básica. Na educação infantil, é lógico que você não pode abstrair o menino, né? Senão o menino vai sair correndo, vai chorar. Então, assim, nós temos que saber trabalhar, fazer atividades que vão desenvolver uma série de campos de aprendizagem, né? O eu, o outro, nós, o lúdico, aí são ferramentas essenciais para o desenvolvimento da criança, né? Até os seus 6 anos de idade. Então, nós não podemos parar, né? Nós temos que continuar a desenvolver a história dentro da educação básica. Então, para vocês que vão trabalhar com o fundamental, né? A primeira fase do ensino fundamental, qual será o conteúdo de história que vocês vão trabalhar, né? Então, antes da gente começar a falar um pouquinho desse conteúdo, né? Eu vou picar essa análise em 2 semanas, né? A primeira semana nós vamos entender como é que vai começar a mobilizar essa ideia de história na cabeça dessas crianças que estão entrando no Fundamental 1, né? Que é muito complexo, é muito abstrato, mas aos poucos a gente chega lá, bom? Mas antes nós vamos lembrar um pouquinho de o que nós, vocês, como alunas do ensino, não só o fundamental, como também o médio, o que vocês estudavam na história, né? Eu, na década de 90, vocês um pouquinho mais recente, mas não é muito diferente, né? A história era para nós algo factual. Factual, estudam os fatos históricos, né? Então, eu falei para vocês que o fato era essencial dentro do ensino de história, né? E era chato, né? Para mim, para você, para todo mundo, porque não tinha sentido para a gente estudar pessoas mortas, isoladas no passado histórico, né? Então, era uma disciplina extremamente factual, né? E de onde veio essa somente factual, né? O fato que eu falei para vocês. É necessário que a gente perceba que fato, a história, ela só estudava fato. Isso vem do século XIX, né? Porque o fato, estudar o fato no século XIX, é quando estava se formando o Brasil enquanto nação, né? Então você precisava criar uma ideologia nacional, valores nacionais, legitimar esses valores, essas imagens, ou seja, a construção de um Estado que eles chamavam de positivista, né? Que a história, ela serviu para construir um passado, um mito, uma ideologia em comum, a ordem da nação que estava sendo construída, configurada. Então, a educação, ela serviu para isso, principalmente a história, né? Para a construção da cidadania modelo, padrão, uma conduta moral e patriótica. Quer ver? Olha aí, quando que a gente estudava o Tiradentes, ele era considerado um herói da nação, né? Ele foi forjado, ele foi construído, cara, por um grupo, né, político, né, que queria criar uma nação, a nação brasileira. E para eu criar uma nação, eu preciso de heróis nacionais.
Então eu crio um Tiradentes, eu crio, por exemplo, os militares da Proclamação da República, Deodoro, Floriano, que são hoje considerados de heróis republicanos. Então eu preciso forjar um passado em comum. Então eu crio esses heróis aí. Então foi por esse motivo que a gente estudava esses caras, né? Tiradentes como um herói que queria construir uma república, né? Uma república no meio de uma colônia, né? E os militares que proclamaram essa república. Então, assim, então é mentira tudo aquilo que eu estudei? Não, aquilo foi forjado, aquilo foi construído, né? O Tiradentes existiu, né? Mas não tinha uma proposta de criação de república, né? Mas assim, não existe, ninguém é santo nesse contexto, tá? Ninguém é santo, ninguém é moral assim tão quanto a história nos dizia, né? Então, a história hoje, ela nos mobiliza a criticar, a uma crítica, né? Eu sou uma pessoa extremamente crítica aos contextos sociais, a questão política, porque a história, ela faz isso com a gente. Quem estuda a história, né? Ela nos faz ver o que está além das imagens, né? E aí eu citei para vocês, me lembro muito bem que eu citei um fato histórico muito conhecido que mudou a vida da gente. O ataque das Torres Gêmeas, né? O que motivou o ataque? O que aconteceu? O mundo não foi mais o mesmo, né? Como nós estamos vivendo uma pandemia e o mundo também não será mais o mesmo, né? Não adianta a gente dizer que o mundo vai ser igual. A vida da gente vai mudar, os nossos hábitos vão mudar, mas consequentemente a história muda. Então, isso tudo faz com que a história nos faz pensar, assim como as ciências humanas, que eu falei que mobiliza, né? Você não se torna um cidadão tão passivo assim ao que te incute, né? Ao que te impõe, né? Então a história nos faz pensar. Então, você lembra o que você viu nessa disciplina? É decoreba, né? A história é importante porque ela nos fornece bases, né? Para o nosso presente. Posso dizer futuro, nosso presente. Né? O passado nos mostra o que nós vivemos no presente, né? As questões humanas e etc. E isso você tem que trabalhar com o seu aluno fundamental, tá? Então, os PCNs, né? Os parâmetros curriculares, o que se espera da história ao longo do o ensino fundamental é que o aluno gradativamente possa compreender a sua realidade e se posicione, aqui, ó, posicionar-se, ter uma opinião, né, fazer escolhas, agir com critério, né? Então isso, a história dá oportunidade para o desenvolvimento de uma atitude crítica e é diferente do ser cidadão do século XIX. Veja que é diferente, porque o cidadão do século XIX, quando foi criada a história como disciplina, é um cidadão que segue os padrões morais, né? Ele não critica, ele não tem uma postura, ele é um cidadão que segue as regras, né? Hoje não, é necessário que a criança, que o aluno, né, que o discente, até esse nome aluno é falta de luz, para mim isso não cola, né? O discente, ele se identifique, né, dentro do processo e tem a oportunidade de se desenvolver enquanto ser crítico com relação à sociedade que ele vive, intervindo de maneira consciente, enquanto um construtor de história, e não só como um ser acrítico, né? Então, a partir daí, ele tem que se sentir pertencente, né, a uma época e principalmente a um espaço. Isso não vai mudar na base.
tá? Isso não vai mudar. Ele tem que se posicionar frente à realidade em que ele vive, fazer escolhas. Então, vocês estão vendo aí, por exemplo, várias realidades vividas pelo homem. Ó, evolução industrial, né? A escravidão no Brasil, tanto aqui como aqui, e o Brasil atual. Então, ele se posiciona através das suas experiências e o que ele estuda sobre o passado. Por isso que eu falo que tem discussões na história que a gente tem que trazer à tona para o aluno se posicionar, né? É o presenteísmo. Então, é um sujeito e agente histórico, é aquele que constrói a história, né? A história dele, né? É importante que ele conheça a história como uma produção de homens e não como ideias e ações de poucos, como os heróis nacionais, né? O passado não é um indivíduo, mas um indivíduo que está inserido dentro de um contexto. Então, é muito mais. O que eu tenho que decorar, Tatiana? Não, é descobrir, analisar. Eu não fujo dos fatos. Na história factual também, mas mais do que isso, ela é um contexto, né? Ela é viva, ela é um registro do passado para entender a humanidade até o presente momento. Então, ele só entende a história se relacionar todos esses fatos e adicionar um contexto, ok? Então, isso. Então, vamos refletir, né? Empolguei aí, tô empolgada. Sabemos, então, que a história é importante para a cidadania mas o que é cidadania? A criança é um cidadão, mas ela não vota, né? Quais são os direitos e deveres dessa criança? Por que a formação para a cidadania é tão importante assim? Como deve ser trabalhado o pedagógico voltado para essa formação? Te falo, tá? Então, nós temos uma ideia. Lembra que eu falei para vocês que no século XIX, ser cidadão é seguir as regras, né, de um Estado, é questão de valorizar a nação? Então, a cidadania atual, ela não nega o Estado-nação, né? Nós estamos dentro de um Estado. Brasil, um Estado nacional. Nós somos brasileiros, temos que seguir as leis, né? Isso é um fato, né? Isso é um fato, né? Contudo, como eu sou integrante dessa sociedade, eu também tenho direitos e também tenho deveres. Então, eu sou fruto dessa construção histórica, eu sou envolvida em lutas, eu consegui direitos porque eu sou fruto de lutas, né? Conquistas que o meu grupo conseguiu. Exemplo, aqui ó, nós, mulheres lindas e maravilhosas, nós tivemos o direito de voto quando? 1934, mas isso foi porque o Getúlio Vargas era bonzinho e nos deu esse direito de voto? Não, é porque é fruto de lutas que vêm desde as sufragistas do século XIX, entendeu? Conquista, nós conquistamos o direito de voto e ele legitimou construindo, né, em 34 a Constituição de 34. Então assim, as crianças, né, que conquistam na década de 80 o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é chamado de ECA, né? Porque é um fruto de uma conquista social, né? A sociedade viu que as crianças eram a parte mais delicada, né? Mais desprotegida, e como nós queríamos democracia nessa década de 80, foi criado vários mecanismos de democracia, inclusive o ECA é um mecanismo de democracia, entendeu? E vai dar direitos às crianças e também aos adolescentes. Então, gente, entender que a história é fruto de conquistas, é fruto de lutas, né? Que é o nosso querido barbudo, Karl Marx, ele dizia assim, que a história é uma luta, né? O que movimenta a história é o processo de lutas e disputas. Então, se você disser isso, construir isso com a sua criança, né, com a criança que você vai dar aula lá no fundamental, começa no 1, depois no 2, mais enfático, você está construindo a história, né? Então,
A criança é integrante dessa sociedade, né? É de fato um cidadão, né? É uma construção, ela tem direitos, ela goza de direitos como qualquer cidadão e não tem sem nenhum tipo de discriminação, né? Então, falar isso para a criança que tem direitos e deveres é a nossa responsabilidade, né? Então, e falar toda essa luta, toda essa conquista, né, dos primeiros anos é essencial, não só a criança, o educando, como também a sociedade, né? Convencer a sociedade que isso é fruto de luta, né? Então, nesse momento, é um espaço de convivência que vai se ampliando, né? Que sai da família, do espaço doméstico e vai ocupando os lugares públicos, os locais públicos, né? E também os privados. Então, a criança, ela tem que se sentir cidadã, ela tem que se sentir como detentora de direitos e deveres, ela tem que se portar na história. Então, ela é um sujeito histórico, ela constrói a sua história, né? Então, ela percebe que essa coletividade, né, a existência da dependência entre os indivíduos, ela assume compromissos, porque não só direitos, mas ela também tem deveres, né, para o bem comum. Então, isso a história pode ensinar a essa criança, o papel que ela ocupa na sociedade, a formação da identidade, a construção de uma cidadania que ela é ao longo dos tempos. Então, isso é história, né? Cabe a você, professor dos primeiros anos do ensino fundamental, trabalhar com essas estratégias pedagógicas, né? Construção de valores, de atitudes, competências, que são necessárias à formação como cidadã, né? Princípios éticos, tem que valorizar a dignidade humana, o convívio social, né? A busca de soluções pacíficas, consensuais para os conflitos, a isenção a qualquer tipo de preconceito, discriminação de qualquer espécie, o reconhecimento da igualdade, o princípio de justiça. E isso tudo já está naquela famosa escola nova que nós já trabalhamos, né? A escola nova, ela trabalha com essa ideia de que a educação, ela deve sim construir competências, valores, atitudes e principalmente prezar pela formação de cidadã, né? Trazendo os princípios éticos, a dignidade humana, o convívio entre vários indivíduos, a solução pacífica de conflitos, isso tudo está dentro da escola nova, né? Então isso e também tem que trabalhar dentro do conhecimento histórico, tá? Então, trabalhar atividades que envolvam questionamentos, problematizar os chamados fatos, né, apesar da gente partir deles, fazendo com que o aluno seja estimulado sempre a construir conhecimento e exercite de forma crítica, né? Importante que ele seja um pesquisador também, produtor de conhecimento, né? Depois eu vou falar um pouquinho sobre as fontes que você tem que trazer à tona para o aluno interpretar, tá? Então, produção de conhecimento. Fala que seu aluno, história, o historiador e um detetive, eles são iguais na produção de conhecimento, né? Porque eles descobrem fatos, né? Que eles analisam as pistas. Então, isso tudo faz parte da história, tá? Somos produto da nossa história e somos produto da história. Então, nós construímos a história. Não é uma coisa que vem divina, né? Não é Deus que nos dá. Não é um Estado que constrói. Não é um indivíduo iluminado que produz. Então, somos nós frutos da história. E é isso, né? Entender essa ideia de fato histórico é o nosso objetivo hoje, na nossa semana a terceira semana de estudos remotos. O fato histórico, durante muito tempo, foi considerada a história, né? Então, e na verdade, nós partimos do fato histórico.
Mas a história não é só fato histórico, né? É crítica, é construção de cidadania, é tudo isso que eu falei. Então, é a formação da cidadania também nos primeiros anos do ensino fundamental, tá? Então, espero que vocês vejam 1, 2, 3, 4, 5 vezes esse vídeo, tá? De preferência. Façam atividade e nos encontramos aí na live, tá bom? Ó, beijos!